paraguaio Julio Inciso tenta cavar uma vaguinha no Palmeiras. Pelo menos essa é a impressão que eu fiquei da entrevista que o jogador deu, falando muito bem do Palmeiras, sobre negociações que rolaram e quase ele pintou por aqui. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. E também, a casa caiu ainda mais para John Textor. O Botafogo tá cada vez mais entrando numa crise, principalmente financeira e política também, e acredito que este é o momento para o Palmeiras fazer uma investida no Danilo. Isso interessa demais a gente, porque o jogador tá lá, mas ele não esconde, pelo menos é o que dizem nos bastidores, que ele deseja voltar ao Palmeiras. E o Palmeiras pode se beneficiar dessa crise que o Botafogo tá passando. Vamos falar mais detalhes sobre isso nesse vídeo. Lateral direito, que também é do Wolverhampton, companheiro do John Arias, pode estar pintando no Palmeiras. Tem muita gente falando na internet, na boca pequena, de que o Palmeiras tá de olho nesse jogador também, que vocês viram aí na capa do vídeo. E é claro, vamos falar também os pitacos sobre Palmeiras e Fluminense que farão esta próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo bom para assistir aí, jogo bem competitivo. Olha, vamos dar aqui a nossa opinião para vocês, tá bom? Antes da gente começar, se inscreva no canal se você não seja inscrito. Você que é da casa já chega sentando o dedo no botão do like, e você que é novato por aqui, caiu de paraquedas, assiste o vídeo até o final. Se você gostar do conteúdo, aí você se inscreve e deixa o seu like. Lembrando que a lojinha do canal também tá aqui para vocês, produtos confiáveis, originais para vocês, parceria com Mercado Livre, Magazine Luiza, Shopee, tem de tudo aqui referente ao Palmeiras. Não tem nenhum tipo de acréscimo nos valores para vocês, e vocês comprando com excelentes promoções, vocês ajudam o canal. Vocês podem comprar parcelado e tudo mais. E caso não queira nada dos produtos que eu selecionei para vocês aqui, vocês podem efetuar qualquer outra compra clicando por esse link que você ajuda o canal. Sou eternamente grato a todos vocês. Vamos lá, palestrinos, vamos falar de Palmeiras e Fluminense. A gente inicia esse vídeo da manhã para vocês aqui do canal Notícias Meu Verdão. O Palmeiras e o tricolor das Laranjeiras se enfrentam nessa quarta-feira, dia 25, pelo Campeonato Brasileiro, em um duelo que carrega tensões fora de campo. Essa é a pimenta, é a cereja do bolo. O confronto pode marcar a primeira vez do atacante John Arias, justamente diante da equipe onde viveu o auge da carreira dele. Ó, vou falar uma coisa. Eu não acho que ele vai ser titular, ele deve entrar no decorrer da partida, e se o John Arias brocar pra cima do Fluminense, rapaz, vocês vão ver os torcedores do Fluminense enfiando o dedo na boca, arrancando o estômago pela boca de tanta raiva que os caras vão tá. Pode anotar isso que eu tô falando pra vocês. Ó, pra você que quer acompanhar, o jogo vai ter transmissão ao vivo da Rede Globo pra todo o Brasil, exceto pra quem mora nos estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Porém, essa galera que mora em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul vai poder acompanhar esse jogo também pelo Premiere e pela GETV, que vai também transmitir o jogo. Então, desculpa não tem para acompanhar Palmeiras e Fluminense, que vai ser na Arena Barueri. Palmeiras vem de vitória no Brasileirão contra o Internacional e de classificação no Paulista, vem numa sequência muito boa o time escalado pelo Abel Ferreira, e depois que a gente colocou os 11 melhores que a gente tem, parece que o Palmeiras está decolando na temporada. E o Fluminense não sai por baixo, palestrino. Não está mal. Os caras têm os mesmos 7 pontos do Palmeiras no Brasileirão e vem de vitória contra o rival Botafogo também. Então é um jogo aí de 6 pontos pro Palmeiras, hein? Jogo importante, tanto pro Palmeiras quanto pro Fluminense também, que tá muito bem. O tricolor das Laranjeiras está invicto na temporada desde que o elenco principal se reapresentou. São 9 jogos com 8 vitórias e um empate. Luiz Rubeldia, ou Zubeldia, como vocês quiserem chamar,
tá muito bem no comando técnico do Fluminense. Ele que deu chilique recentemente aí, não sei se foi no jogo do estadual, entrou dentro de campo, xingou todo mundo, tiveram que entrar também pra segurar o treinador. Eu tava imaginando se fosse o Abel Ferreira fazendo o que o Zubeldia fez recentemente aí, nossa, a imprensa tava indo com os dois pés no peito, mas como foi o Zubeldia, tá tudo certo, ninguém fala nada, né? Tá claro a perseguição dessa galera. Só que foi só um parênteses que eu queria trazer pra vocês também, que traz mais pimenta pra esse confronto. Vamos lá, vamos falar de escalações, ó. O Verdão deve mandar a campo o Palestrino o que tem de melhor no elenco, né? Repetindo aí os mesmos 11 iniciais usados no último sábado na vitória contra o Capivariano pelo Campeonato Paulista. A nova ausência deve ser... Confirmou-se, né, a história do Emiliano Martinez. Ele está no núcleo de saúde e performance, recuperando-se de um desconforto, uma lesão. Isso aí não tá muito claro. Ele não deve estar nem no banco de reservas neste jogo de logo mais. E a escalação não tem novidades. Carlos Miguel no gol, Kelvin na lateral direita, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez fazendo aí o quarteto da zaga do Alviverde. Mais à frente, Marlon Freitas e Andreas Pereira, e o Maurício jogando aí mais pelo lado esquerdo do campo como meia atacante. O Alan também jogando como meia atacante, mas pelo lado direito, e à frente Flaco Lopes e Vitor Roque. É o que o Palmeiras tem de melhor e pode apostar que o John Arias vai entrar no segundo tempo neste jogo. Se o Abel não surpreender e já não colocar o colombiano de titular, hein? Tem essa também. Mas eu acho que ele entra no segundo tempo. Aí os desfalques do Palmeiras são os mesmos, né? O Paulinho, departamento médico. O Emiliano Martinez agora constatado ali um desconforto, uma lesão. Não ficou muito claro pra mim, mas deve seguir fora do Verdão. E uma coisa que o GE não falou, né? Eu trouxe aí pra vocês o campinho do Globo Esporte, aí os devidos créditos aos pranchetinha da Globo. O volante Figueiredo não teve nenhuma menção de que estaria fora desse jogo, hein? Será que a gente vai ter o Figueiredo no banco de reservas? Vamos aguardar, vai ser um detalhe importante pra gente observar essa noite. Já pelo lado do Fluminense, Palestrino, o Rubeldia deve manter a estrutura do time que vem embalado na temporada. A única alteração certa é a saída do atacante Canóbio, que cumpre suspensão por conta do cartão vermelho recebido contra o Botafogo no último jogo do Brasileirão. Savarino é quem deve entrar no lugar do uruguaio. Savarino também que estava no Botafogo. Escalação do Fluminense para esse jogo de logo mais. Tá na tela para vocês aí o campinho do Globo Esporte. Fábio no gol, Samuel Xavier, excelente jogador, gosto muito, tá? Gemes, Freitas e René. Bernal Martinelli, muito bom jogador também. E Lúcio Acosta. Serna, Savarino e John Kennedy também, que vem numa ascensão esse atacante do Fluminense. Palpite meu pro jogo de hoje, tá? Jogo dificílimo para o Palmeiras. Não acho que vai ser um jogo fácil, promete ser aí uma boa partida pra gente observar. A galera tá reclamando aí, né? Ah, Palmeiras ganhou de 4-0, mas gol do Capivariano, né? Eu quero ver contra jogos grandes e tal. Esse jogo aí contra o Fluminense é um jogo grande. O Palmeiras precisa mostrar sua força agora, hein? É um time muito forte, vem aí com excelente comando técnico do Zubeldia. Os caras estão em ascensão aí no Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que a gente vai observar desse Palmeiras frente ao Fluminense, que tá muito bem na temporada. Eu chuto 1-0 para o Palmeiras, aquele leve favoritismo do Palmeiras por mandar esse jogo lá na Arena Barueri. Quero saber a opinião de vocês, postem aqui nos comentários, tá bom? Vamos seguir falando de especulações, né? Mercado da bola e tudo mais. O Palmeiras tá de olho aí num jovem lateral direito chamado Pedro Lima. Já trouxemos aqui no canal em um vídeo anterior esse lateral direito que joga no Wolverhampton, ex-companheiro do John Arias. Ele tem o nome dele fortemente ligado ao Palmeiras, segundo várias especulações, deixando muito claro isso, pezinho no chão, tá? Portalzinho de boca pequena, Twitter falando aí, soltando isso à torta direita, e eu trago essa especulação pra vocês, até porque quero saber muito a opinião de vocês. Em uma eventual, Palestrino, negociação do Palmeiras
com esse menino lateral direito que surgiu no esporte aqui no Brasil, custaria aos cofres alviverdes cerca de 5 milhões de euros, o que dá cerca aí de 30 milhõezinhos de reais na cotação atual. Pelo time da Premier League, vale destacar para vocês que Pedro Lima soma poucos minutos em campo nesta temporada. Na maioria das partidas ele entrou apenas nos minutos finais, tendo jogado 3 partidas na Premier League e 1 jogo apenas da Copa da Inglaterra. O Wolverhampton, que está caindo para a segunda divisão do campeonato inglês, e deve negociar aí alguns atletas para fazer um caixa. O Pedro Lima não é de hoje que eu vejo o nome dele ligado ao Palmeiras. O que eu não entendo é ter emprestado o Gilberto ao Atlético Paranaense e agora o Palmeiras está de olho em um outro jovem que tem potencial, mas é uma baita de uma aposta, né? 5 milhões de euros não é dinheiro que dá em árvore, é um bom dinheiro, né? 30 milhões de reais por esse menino que a gente nem sabe se vai dar certo. A gente precisa de um lateral direito que dê conta do recado, porque o Kelvin e o Giai não vêm convencendo a torcida e eu acredito que nem a comissão técnica, né? Quando o Kelvin joga, a torcida pede pelo Giai. Quando o Giai joga, a torcida pede pelo Kelvin. É uma coisa de louco, né? O Palmeiras precisa de um lateral direito assertivo. Não sei se é o caso do Pedro Lima, seria uma aposta. Lembrando que isso é pura especulação de internet, tá, gente? Não tem nada do Palmeiras aí colocando dinheiro na mesa, não tem proposta, não tem nada. É o pessoal repercutindo essa história, mas eu acredito que tem sim. O Palmeiras tá de olho nesse menino aí. Pode ser que aconteça alguma coisa. Vamos aguardar aí. Prometo pra vocês acompanhar essas especulações e se tiver alguma coisa de concreto, eu trago aqui no canal. E agora, palestrino, se liga nesse negócio que tá na sua tela aí, ó. Notícia repercutida pelo Sport Center da ESPN. E eu vou trazer para vocês aqui a matéria do ESPN sobre esse negócio aí, ó. Afastado. A Eagle Football Holding comunicou que John Textor foi removido de sua posição. Segundo o grupo, Textor tentou aplicar um golpe horas antes da reunião da diretoria. É uma repercussão do ESPN de algo que já aconteceu no passado. E agora, recentemente, o grupo que ele pegou um empréstimo, pelo que eu entendi, para comprar o Lyon, está cobrando ele muito. E eles estão, parece que, entrando em outro transfer ban. Cara, muita coisa tá acontecendo com o Botafogo. Claro que isso interessa diretamente para nós, o Palmeiras. Vocês vão entender o porquê, tá? Ó, vamos lá, vamos repercutir aqui a matéria do ESPN, publicada nessa última tarde de terça-feira, ó. Vamos lá, a Eagle Football Holding oficializou que John Textor deixou sua posição na diretoria do grupo. Isso aí não era novidade, né? Em documento divulgado pelo jornal francês L'Équipe, a holding, que controla clubes como Botafogo e o Lyon, time que tá jogando lá, o Hendrick, que tá jogando muito bem, comunicou que o empresário norte-americano foi removido de sua posição no dia 27 de janeiro. Recentemente, a Bloomberg reportou que o fundo norte-americano Ares Management iniciou de maneira formal a cobrança dos 425 milhões de euros. Olha, sabe quanto que isso aqui dá em reais? Dá 2 bilhões e 500 e uns quebradinho, né? Na cotação atual, 2 bilhões e 500 que a Ares Management cobra o John Textor. Eles emprestaram um dinheiro para o grupo Eagle, então comandado pelo norte-americano, para comprar na época o Lyon da França em meados ali de 2022, se não me falha a memória. Até o momento, palestrino, o Ares recebeu apenas desses 425 milhões de euros, os caras só receberam 175 milhões. Que foram repassados pelo empresário norte-americano após a venda de suas ações do Crystal Palace da Inglaterra no ano passado. Dessa forma, o fundo acionou uma cláusula contratual e deu apenas 2 semanas de prazo a Textor para quitar os outros 250 milhões de euros restantes. Segundo a reportagem do L'Équipe, o Ares perdeu, palavras dele, ó, toda a esperança de chegar a uma solução amigável com o magnata e perdeu toda a confiança que restava em John Textor. Justamente por isso resolveu partir para a cobrança de forma drástica. Ainda de acordo com o diário francês, a situação envolvendo Textor e a Eagle na Europa pode ter reflexos direto no
Botafogo. Ó, alô, torcedor botafoguense, você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, você tava se vangloriando lá atrás pelo John Textor, né? Eu não tenho um pingo de dó desse norte-americano. Moveu máquina pública, CPI, gastou dinheiro brasileiro dos nossos impostos pra ficar fazendo um lobby desgraçado quando vocês perderam lá o campeonato do passado pro Palmeiras, lembra disso? Cara, eu não tenho um pingo de dó de John Textor. E agora a conta tá vindo pra vocês pagar aí, né? Muito torcedor botafoguense pagando um pau pro Textor com o que ele fez lá no passado. Olha a conta que tá vindo aí pro Botafogo. Botafogo que deve o futuro próximo aí voltar pra Série B por causa das maracutaia que o norte-americano se envolveu aí com empréstimo pra comprar Lyon, pra comprar jogador Thiago Almada, que até agora eu não sei se os caras pagaram, né? E os caras foram campeão, bicho. Isso é uma coisa de maluco. O cara contrata um monte de jogador, faz um monte de coisa nos bastidores, é campeão, não paga ninguém, mas a conta chegou aí pro Botafogo, né? O empresário, antes de ser removido em 27 de janeiro de sua posição central da diretoria da holding, pegou um empréstimo em nome do Glorioso com outro fundo, o Hutton Capital. Então, se não bastasse ele pegar o empréstimo desse grupo Ares pra comprar lá as ações do Lyon, o John Textor também, pelo que eu entendi, pegou empréstimo com essa tal dessa Hutton Capital, cara. Outro lugar que o cara fez dívida, que não é aprovado pelo DNCG, entidade que regula as finanças do futebol da França. Cara, é tanta coisa que o cara fez que fica até confuso da gente entender, né? A atitude foi classificada pelo outro grupo, né, o Ares, como uma brecha contratual intolerável, o que pode ter consequências no Botafogo, time que o John Textor hoje está à frente. O jornal L'Equipe afirma que, em teoria, o fundo norte-americano pode acionar a justiça e a DNCG para forçar a Eagle a vender o controle de seus principais clubes, que são o Lyon, Botafogo e Molenbeek da Bélgica, com o dinheiro sendo usado para pagar a dívida feita pelo norte-americano John Textor com o empréstimo em 2022. Ah, a casa caiu, hein? A casa caiu. O veículo salienta, né, o L'Equipe, nos bastidores do Lyon, já é dado como certo que o Ares assumirá de vez o controle da equipe da Ligue 1 em breve, com o fundo já estando em contato direto com o atual presidente do time, Michel Kang, para definir os próximos passos da reestruturação financeira. Cara, isso aqui que o ESPN colocou é um verdadeiro dossiê, né? Do que o John Textor tá fazendo ou fez nos bastidores e não pagou ninguém, cara. Tá uma loucura. Essa merda foi jogada no ventilador e tá respingando também, segundo a reportagem do ESPN aqui, que confesso pra vocês que é muito empréstimo que esse cara fez, o Ares pra comprar lá o Lyon. Aí tem esse outro aqui também, ó, que ele pediu empréstimo, cadê que eu li aqui agora pra vocês? Tem uma outra empresa aqui, ó, o tal de Hutton Capital, né? Deixa eu ver, antes de ser removido dia 27 de janeiro de sua posição central da diretoria holding, pegou um empréstimo em nome do Glorioso com outro fundo. E aqui, ó, o que foi destacado pelo Sport Center, que tá na tela pra vocês, o cara tentou também até dar um golpe antes do grupo Eagle afastar ele. Cara, que coisa de louco, né, velho? E esse americano vem aqui no Brasil tentar mover máquina pública para tentar convencer que teve manipulação de resultado. Lembra disso, gente? Eu não esqueço desse negócio. Eu não esqueço, tá? E a conta tá vindo alta agora pro torcedor do Botafogo. Bom, por que eu tô falando tudo isso para vocês? Porque essa casa caindo pro John Textor é bom pros negócios, pros business do futebol relacionado ao Palmeiras. O Botafogo, ele tem um jogador lá que... Eu vou botar aqui o Veloso falando um pouquinho. O Botafogo tem um jogador que, declaradamente, nos bastidores, é o que se fala, né? O Danilo tá louco pra voltar pro Palmeiras, tá, gente? Louco. Aquele negócio lá do John Textor não pagar lá os direitos dele lá, negócio de INSS, uma coisa assim, quase, né, pelo que se falou aí na mídia, quase que o Palmeiras consegue trazer o Danilo de graça, sem pagar nada. Aí o Botafogo viu, né, o John Textor viu que tava perdendo seu jogador sem receber nada, ele deve ter deixado de pagar outras contas para quitar algumas dívidas que ele tinha referente ao Danilo. Por isso que o Danilo ainda continua por lá. E agora com essa quebra, né, a merda respingando no ventilador e voltando pro Botafogo, é um bom momento pro Palmeiras fazer uma proposta pro Textor aí para tirar
o Danilo de lá, né? Eu não sei, tem gente falando nos bastidores também, o Palmeiras tá esperando um momento certo aí e tal. Vamos botar aqui o Veloso falando sobre essa história. Ele não repercutiu nada sobre o que tá acontecendo no Botafogo, mas ele falou que essa semana, tá chegando no final, né, da janela de transferências, essa semana seria muito legal aí se o Palmeiras conseguisse, né, contratar o Danilo pra fechar o elenco. Dá uma olhada aí no que o Veloso, né, ídolo do Palmeiras, jogou muito bem aí no gol do Verdão um tempo atrás, falou sobre esse assunto. Dá uma olhada aí, Palestrino. O Danilo seria um gol de placa dessa diretoria. Gol de placa. Cairia muito bem no time do Abel, ajudaria demais nessa temporada. E precisa chegar alguém antes de fechar a janela, né, para esse primeiro semestre. Seria interessante. Realmente o elenco está bem pequenininho. E a gente sabe que lesões, cartões, né, daqui a pouco seleção, convocações, tudo acontece. Então é importante o Abel ter mais opções. O ano passado teve problema com isso, né? Aquela reformulação que foi mal feita acabou pesando demais no time no segundo semestre, quando precisou enfrentar os times, quando afunilou, e aí perdeu o Brasileirão, perdeu o Libertadores, foi eliminado da Copa do Brasil precocemente, enfim, aquela história que a gente já conhece, quer esquecer e espera que esse ano seja feito de uma forma diferente. As duas contratações até aqui, ok. Marlon e Arias, perfeito. Só que o elenco é muito curto, muito pequeno. Isso vai trazer muita dificuldade para o Abel na temporada, porque ela é longa. Porque ela é muito longa. E o Danilo... Bom, então tá aí, o Veloso comentando. Ele tá trazendo várias vezes alguns comentários, né, sobre o Danilo. Eu tô vendo muita gente também, até botafoguenses, falando sobre o assunto, de que pode perder, né? É um momento delicado que o Botafogo tá passando. E tem mais, hein? Os caras vão ter, não sei se é na próxima semana, me corrijam aqui nos comentários, vai ter jogo pela Libertadores, né? Pré-Libertadores. Se os caras não entrarem na Libertadores, aí a corda estoura, porque eles vão perder a renda que a Libertadores daria pra eles, classificando aí pra fase de grupos, né? Então, situação do Botafogo não tá muito boa e fiquem com essa daí, ó. Esse negócio é muito grave que aconteceu nos bastidores. Eu acredito que o Palmeiras pode se beneficiar desse negócio se a Leila estiver atenta ao que está acontecendo. Ela deve estar atenta, tá? Deve estar ao que está acontecendo aí. Uma boa oportunidade aí pro Palmeiras dar uma conversada com o Textor aí. Eu falar, Textor, é o seguinte, mano, tá com situação difícil aí, a gente oferece tanto aí. Você libera o Danilo pra nós? Não sei. Pode acontecer alguma coisa aí, quem sabe a gente vai ficar de olho em toda essa história. Você, palmeirense, o que você acha de tudo isso? Posta aqui nos comentários. Agora é a hora do palmeirense lavar a alma. Esse cara aqui encheu o saco recentemente aí da gente aí, falando que a gente roubou o Campeonato Brasileiro porque ele não aguentou perder aquela virada lá no Newton Santos, né? E aí ele fez foi um ano inteiro desse cara enchendo o saco. A conta chegou pro Textor e pro Botafogo. Posta aqui nos comentários. E agora é a hora do Palmeiras ser sagaz e atrás aí do Danilo para reforçar o nosso elenco. Seria aí, como o Veloso disse, uma contratação para render apoio e elogio da torcida. E vamos lá, Palestrino, pra gente finalizar o vídeo de hoje. Olha, tem jogador aí, bateu arrependimento, será, no Paraguai, hein? Olha só, o Palmeiras, vocês vão se lembrar, negociou um tempo atrás a contratação de alguns atletas durante a janela de transferência de 2025. Dentre esses atletas, o meia paraguaio Júlio Enciso, que pertencia ao Brighton na época da Inglaterra. O jogador, porém, não veio ao Palmeiras, optou por seguir na Europa e assinou contrato com o Strasbourg da França. Nessa última terça-feira, dia 24, o jogador, em entrevista para o jornalista Thiago Leme, admitiu que conversou com o Verdão. Enciso comentou que tem boa relação com os paraguaios do Palmeiras, Gustavo Gomes e Ramon Sosa, e destacou o desejo de atuar no Palmeiras no futuro. Será que o camarada tá cavando uma vaguinha no Palmeiras? Será que a ida para o Strasbourg da França não foi muito legal para ele? Eu nem sei, confesso pra vocês que eu nem fui atrás pra saber como é que tá o Enciso jogando por esse time francês, tá, gente? Mas será que bateu o arrependimento do cara? Porque se liga aí, olha o que ele falou, vou botar na tela pra vocês, ó. Tenho um grande carinho pelo Palmeiras. Aliás, tenho dois companheiros paraguaios lá, o Gomes e o Ramon Sosa. Também sou grato ao capitão Gustavo, que conversou comigo sobre isso, mas por circunstâncias não deu certo. De qualquer forma, sempre peço a camisa do Gustavo ou do Ramon Sosa quando estou com a seleção e esse carinho continua. Espero
que em algum momento isso aconteça, mas também sou grato a todos na diretoria do Palmeiras que confiaram em mim. E bem, como eu disse, por circunstâncias não deu certo, fecho aspas, para a fala do Júlio Inciso, cara. Olha, isso aqui pra mim me soou mandando uma indireta, viu? Nas entrelinhas. Ô, Leila, você não tá afim ainda de me contratar não, Leila? Se quiser, estamos aí, né? Tamo pra jogo. Ó, oferece aqui uma proposta, quem sabe, vem conversar, trocar uma ideia com nós de novo. E isso foi o que eu entendi nas entrelinhas com essa falha do Júlio Inciso. Antes de defender o Strasbourg, aqui um pequeno relatório, né, do jogador. Antes dele defender o clube francês, o meio atacante palestrino de 22 anos atuava no Brighton, da Inglaterra. No clube inglês ele fez 5 gols e deu 6 assistências em 57 jogos desde que foi comprado do Libertad em 2022 por 9,5 milhões de libras. Na época, e dava isso aí 70 milhões uns quebradinhos de reais. Na temporada passada, Júlio Inciso foi emprestado pelo Brighton ao Ipswich Town, que terminou rebaixado na Premier League. Parece que ele estava até convivendo com lesões jogando pelo Ipswich Town, se não me falha a memória. O Blue Coal Group, grupo que controla o Chelsea e o Strasbourg, contratou o jovem paraguaio por 15 milhões de euros, né, ano passado, 95 milhões de reais, mais alguns bônus que esse grupo pagou. E ele é visto com um nome a longo prazo no Chelsea, podendo depois ir para o Stamford Bridge a partir da temporada 26-27. E aí fica a pergunta, tá tentando cavar uma vaguinha no Palmeiras ou não? Será que ele tá em baixa por lá? Não tô acompanhando o campeonato francês, tenho visto aí alguns jogos do Lyon por causa do Endrick, mas eu não tenho acompanhado muito o futebol francês. Como é que tá o Júlio Inciso? Você acompanha? Coloca aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Vocês gostariam desse atleta jogando pelo Palmeiras? Pra mim, esse cara aí tá tentando cavar uma vaguinha por aqui no futuro, hein? Pode ter certeza disso, não tenho dúvida, tá? Posta aqui nos comentários. Eu fico feliz, tá? Pra gente finalizar o vídeo, fico feliz que não deu certo, tá? Porque se o Palmeiras tivesse contratado o Inciso, era bem difícil de trazer o Andreas Pereira ano passado, né? Então eu fico feliz que foi o Andreas Pereira a contratação do Palmeiras e não o Júlio Inciso. Ele tava com lesões, parece, na época, não, tava em baixa no Ipswich Town também. Era uma daquelas apostas, né? O Palmeiras tá com aquela filosofia de contratar jogador jovem para revender caro depois. Eu fico feliz que na época não deu, mas quem sabe num futuro aí seja interessante pro Palmeiras. Quero muito saber o que vocês pensam do assunto. Vou finalizando o vídeo por aqui, agradecendo demais aí a audiência de vocês no canal. Postem aqui nos comentários as opiniões de vocês sobre os assuntos que nós trouxemos, tá bom? Não se esquece de verificar sua inscrição no canal, seu like também, ele é muito importante. Lojinha do canal tá aqui sempre pra vocês com as melhores ofertas e produtos do nosso Alviverde Imponente, pra você ficar muito bem vestido aí, várias camisas do Verdão e vários acessórios. Volto num próximo vídeo, rogando as melhores bênçãos do Papai do Céu sobre a vida de vocês nessa quarta-feira, tá bom? Avante palestra, vamos aguardar. Qualquer coisa eu pinto com um novo vídeo aqui no canal nessa quarta-feira se surgir notícia.